Vamos orar? Deus, nós agradecemos o Senhor por mais um dia. Muito obrigado pelo dom do Senhor que nos alcançou, a graça do Senhor que nos alcançou. Muito obrigado pela vida, pelo ar que respiramos. Queremos, ó Deus, te entregar a nossa vida, nosso coração, a nossa mente mais uma vez ao Senhor. Queremos, ó Deus, te entregar tudo que somos e tudo que temos. Que de fato nós venhamos entender mais um pouco, que o Senhor venha se revelar um pouco mais a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, nós começamos a falar sobre o que é o reino dos céus, quando ele começou, e a gente falou que ele começou em Atos. Nós falamos dos aspectos do reino dos céus, que ele é realidade, assim como Mateus trata isso, né? Ele fala que o reino dos céus é uma realidade, que ele é aparência ou ele é semelhante, e falamos também que ele é a manifestação e será a manifestação, porque a manifestação fala de dois tempos. A manifestação fala da era da graça, mas a manifestação do reino de Jesus Cristo será completa e de fato no milênio, no reino milenar. E aí nós começamos a falar do que nós precisamos fazer para entrar no reino de Cristo, ou seja, o que nós precisamos fazer para reinar com Cristo. E aí nós lemos alguns textos e começamos a falar sobre o que nós precisamos fazer para entrar. Falamos sobre a recompensa que nós receberemos por causa do que nós plantamos, do que nós semeamos aqui na terra. E falamos da necessidade de saber acessar a eternidade, de entender o que Deus quer de cada um de nós para que nós venhamos cumprir o propósito dele. E hoje nós vamos falar desses passos para conseguir cumprir o nosso propósito enquanto homem na terra. Semana passada, em Lucas 12, de 42 a 48, foi o que nós falamos, né? Que tem 3 tipos de personagem nesse texto, que fala do mordomo que cumpriu a vontade do Senhor. Exato. Daquele que sabia da vontade, mas não cumpriu, e daquele que também não fez questão de saber qual era a vontade do Senhor e não fez. Então, nós falamos sobre isso e nós vamos entrar hoje o que é de fato fazer a vontade do Pai, que é um dos primeiros requisitos para acessar o reino dos céus. Isso, e semana passada, em tudo que nós falamos, nós entendemos que não basta, só para dar mais uma base aqui, que não basta, não faz diferença você saber ou não, ou seja, você sabendo, você tem uma responsabilidade maior, mas a questão do saber é uma obrigação de todo cristão, porque a Bíblia fala que nós erramos porque nós não conhecemos nem as Escrituras e nem o poder, ou seja, nós temos que conhecer tanto o poder quanto as Escrituras. Então é uma obrigação de todo cristão, de todo filho de Deus, conhecer as Escrituras. As Escrituras não é algo apenas do pastor ou do mestre ou de alguém que prega, não. Conhecer as Escrituras é uma necessidade, uma obrigação de todo filho de Deus. E aí, a gente vai começar hoje a falar um pouco sobre a necessidade de entender o que precisamos fazer para cumprir de fato a vontade de Deus enquanto homens na terra. E o primeiro requisito seria, ou fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. Exatamente, fazer a vontade do Pai. E Jesus Cristo foi o maior exemplo disso. O livro de João é um livro incrível, porque ele mostra Jesus Cristo como Filho de Deus, e ele mostra que Jesus Cristo veio de fato para cumprir e fazer a vontade do Pai. E o próprio Cristo disse isso, que está em João 6, verso 38. Olha o que João diz. 6,38. Porque eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a única maneira de cumprir o nosso propósito, ou cumprir aquilo que Deus tem designado para nós na terra enquanto filhos de Deus, é cumprir a vontade do Pai e não a nossa. E Jesus é o nosso maior exemplo, porque em todo o texto, nos 4 evangelhos, mas no evangelho de João em si mesmo, ele fala muito sobre eu vim fazer a vontade do Pai. E lá no jardim do Getsemane, antes dele ser pego, ele orando ao Pai, ele fala, se for possível, passa de mim este cálice. Mas aí logo ele vai e fala, mas eu vim fazer a tua vontade. Então seja feita a tua vontade. Porque eu vim fazer, e como homem, ele veio fazer a vontade do Senhor, a vontade do Pai. E por que o Pai? Exatamente porque ele veio revelando o que é o reino dos céus. E o reino dos céus tem tudo a ver com paternidade. Daquilo que o Pai, nosso Deus, nosso Pai, requer de nós. Por exemplo, nós temos o Mateus e a Keren. Isso. Nós temos o Mateus e a Keren, e todos dois têm uma identidade. E são diferentes um do outro. E os dois têm características diferentes, só que a maneira do Mateus nos servir é diferente da Keren. Então nós, como filhos, nós temos que saber qual é a vontade que Deus quer que nós sirvamos Ele. Então isso tudo tem a ver com o reino do Senhor. Então, para acessar o reino dos céus, literalmente acessar Ele, e o reino dos céus, como nós falamos semana passada, ele é tomado à força, e os que violentamente precisam acessar ele violentamente, e esse violentamente é fazer a vontade do Pai, porque para fazer a vontade do Pai, como o Júnior sempre diz, é não fazer a nossa vontade. E isso é uma violência contra a nossa carne, contra a nossa alma, contra a nossa alma, que é contra a nossa vontade, né? Que é o que nós vamos falar para frente. E interessante é o seguinte, que a Bíblia, ela nos revela algumas verdades muito sérias. E uma dessas verdades muito sérias em relação ao reino de Deus é que um homem pode, ele, apesar de ter a vida eterna, ele pode não reinar com Cristo. Uma das verdades em relação ao reino de Deus é exatamente essa. E essa verdade está escrita em Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, para que você tenha acesso ao reino de Deus, é necessário que você cumpra a vontade de Deus. Para que você tenha isso, você precisa de viver de fato. Então, aqui nós somos advertidos para fazer a vontade de Deus, porque pode chegar um dia em que, enquanto nós não fazemos a nossa vontade, ou enquanto nós fazemos a nossa vontade, nós podemos, por causa de fazer a nossa vontade, sermos rejeitados. Sim. E o interessante é que o Mateus 7 aqui é os últimos versos que fala, que Jesus começa lá do capítulo 5, no Sermão do Monte, quando ele começa a falar da nova Constituição, da nova aliança. Quais os preceitos, quais os princípios que os filhos do reino teriam que cumprir dali para frente. E ele falando para os seus discípulos ali, e vai até o capítulo 7. E no finalzinho aqui, ele vem falando com tudo que ele fala, e dentro de 5 ao 7º capítulo, existem 53 princípios que a gente precisa observar.
ele vem no final, ele fala isso: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí o verso 22 vem dizendo assim: muitos me dirão naquele dia. Naquele dia, se você puder colocar aí. No tribunal de Cristo, né? Naquele dia, no tribunal de Cristo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então era homem de Deus, então. Era um homem de Deus, e profetizar é pecado? Não. É errado? Não. Mas será que Deus tinha para aquela pessoa ele profetizar? Será que era... Ou só isso, né? Ou só isso? Será que era a vontade do Pai para que aquela pessoa profetizasse? E em teu nome não expulsamos demônios? Expulsar demônio é errado? Não é errado. Então, e aí a gente vai vendo, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitos milagres? Aí o verso 23 vem dizendo: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Será que esse nunca vos conheci aqui é literal? Não é literal. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma das coisas que a gente precisa entender é que iniquidade, quem comete iniquidade é só os filhos de Deus. O ímpio? Impiedade. O ímpio, ele pratica a impiedade. O cristão, iniquidade. Porque a iniquidade é tudo aquilo que eu faço em nome de Deus sem o Deus da obra. É toda obra que eu faço para Deus sem a permissão dele. E a palavra iniquidade, no seu contexto original, ela fala de alguém que não obedece uma lei, alguém que não obedece um regulamento, ou seja, alguém que foi entregue para ele um estatuto e ele não cumpriu esse estatuto. É um transgressor. Exatamente. Então aí o verso 22 vai dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então, Jesus fala: nunca vos conheci, vocês profetizaram, mas a obra que vocês praticaram, eu não conheço. Na verdade, ele não conhece, não é a pessoa. Não é a pessoa. É a obra que ele praticou. É a obra que ele praticou. Porque naquele dia, no tribunal de Cristo, é esta obra que entrará ali no tribunal. Verso 24, para a gente terminar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que palavras? Aquelas palavras que ele acabou de falar no Sermão do Monte. E as pratica, não só escuta, mas as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente. Lembra do mordomo prudente lá de Lucas, que nós lemos semana passada? Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o interessante aqui é o seguinte, em hebraico tem uma palavra que é chamada de shema, que shema é ouve, ou escuta. Só que essa palavra shema, ela não tem apenas a conotação de você escutar. Ela traz a necessidade de você escutei e logo pratico. Ou seja, eu não tenho o poder de não querer obedecer. Eu escutei e logo pratico. Então, e Jesus Cristo trouxe exatamente essa necessidade de você não apenas ouvir, mas praticar. E aí eu quero contar uma história rapidinho para vocês, para que vocês entendam com um pouco de mais facilidade esse texto. Digamos que um juiz tenha um filho, esse filho dirigiu o carro e bateu em outro carro. Esse filho de um juiz é levado no tribunal para poder ter uma audiência com o juiz. E aí o juiz pergunta para ele: qual o seu nome? O juiz pergunta qual o seu nome. E aí o filho dele pensa assim: eu acho que ele não está bem na cabeça, porque é o filho dele que está na frente dele.
E aí, o filho dele talvez pense assim, qualquer pergunta que ele fizer, ele mesmo pode responder essas perguntas, não precisa ele me perguntar. Mas aí depois de um certo tempo, esse filho vira para o juiz e fala assim, pai, você não me reconhece? Aí no tribunal esse pai fala, aqui o juiz diz, aqui não. Porque por mais que ele fosse pai, ali ele não estava na postura de pai. Ele estava com uma outra face, então ele não podia julgar o filho dele como filho, ele precisava de julgar o filho dele como réu, ou precisava escutar, ou fazer as perguntas para ele. Então, o que na verdade esse pai quis dizer para esse filho? Eu te conheço, mas o que você fez eu não reconheço, porque não é aprovado por mim o que você fez. Então Jesus, enquanto homem, enquanto ele esteve na terra, ele nunca julgou ninguém. Nem ele julgou. A mulher pecadora chega para ele, todo mundo vai apedrejar, tem que morrer. Ele fala assim, não porque a mão dele, enquanto homem na terra, não era para isso. Ele veio mostrar um filho que amou e que suportou tudo e que até o fim ele entregou a sua última gota de sangue por nossa causa. Agora, esse mesmo Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu como cordeiro, ressuscitou como leão e no tribunal ele vai ser o justo juiz. E e nós vamos passar. Eu gosto de ler sempre para não ter dúvidas. Sempre que você for ler nas passagens, naquele dia está falando do tribunal de Cristo. 2 Coríntios, acho que é o capítulo 5, verso 10. 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. E esse tribunal... 2 Coríntios 5:10. 5:10. Esse tribunal de Cristo ele vai acontecer um pouquinho antes da entrada do milênio, logo da descida de Jesus, da volta de Jesus, para ele governar sobre a terra. Aí vai acontecer, então todos nós vamos passar ante o tribunal de Cristo para ser julgado por ele, pela obra que nós fazemos, bem ou mal. Interessante aqui que no capítulo 7, ele não diz o seguinte, ele não diz assim, apartai-vos de mim, ele diz o seguinte, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não fala de vida eterna. Ele fala de apartar vós que praticais a iniquidade. Fala de alguém que ele conheceu aqui na terra enquanto filho de Deus, mas que aquilo que ele fez não foi aprovado. Ele não reconhece. Então ele não fala a parte de mim para a vida eterna. Então a gente precisa entender que, aos olhos de Deus, fazer o mal não significa fazer coisas más. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse está pecando. Ou seja, nem tudo aquilo que eu faço de mal são coisas más. Sim. Não é? Às vezes a gente faz coisas com boas intenções, mas a nossa boa intenção pode não contar para a nossa vida na eternidade. É o texto da mulher lá de Assiro Fenícia. Sim, nós lemos semana passada. Segunda agora, que nós lemos que em Mateus 15, que fala que... Mateus 15, 21. Mateus 15, capítulo 21. Verso 21. Verso 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Essa mulher, ela ficou 3 dias atrás de Jesus, clamando: Sim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela fez a mesma coisa que o cego de Jericó. Gritou e falou assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mesma coisa. E o cego de Jericó foi atendido na hora. E essa mulher, ela ficou 3 dias. Por que Jesus não atendeu essa mulher? Porque ele mesmo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Eu vim fazer a vontade do meu pai. Ela não é judia. Eu vim para os filhos da casa do meu pai. E o cego de Jericó, judeu, ele atendeu na hora. Ao ponto de que na hora que ele conversando, só que a mulher chega, depois no verso 21, chega. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-las aos cachorrinhos. Jesus chama a mulher de cachorra. Porque ela era gentia. Porque ela era gentia. E judeu se lê filhos, né? E no judeu se lê filhos. Onde lê-se filhos, só que fala dos essa judeus. Mulher, ela ultrapassa a adoração dela, ela abre ali a janela e faz ela acessar a adoração, a entrega. Aquilo que não era para os gentios, ela consegue acessar isso antes do tempo. Antes do tempo, que é a graça. E quando ela acessa, a filha dela é liberta. Então, Jesus, ele veio fazer a vontade do Senhor, mesmo que parecia bom aos olhos. Os discípulos chegam perto dele e falam: você não vai ajudar? Ou manda ela embora ou cura ela, pelo amor de Deus, tu vai ver essa mulher gritar aqui mais. Só que ele fala: não, eu vim fazer a vontade do meu pai, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Jesus responde para eles, porque ele veio fazer a vontade do pai. Só que essa mulher, ela rasga os céus. Ela consegue acessar a graça. E a partir daí a graça, ela se abre para todos nós. Então a mulher, ela fala assim: eu sou, tá bom, eu sou, o Senhor é meu Senhor, eu aceito ser sua cachorra. Eu aceito as migalhas. A frase dela é Senhor. Senhor, socorre. Então ela, como gentia, exatamente, reconhece ele, o senhorio dele, do Senhor. E é isso que faz acessar. Isso aí mudou. O que muda o estado dela. Exato. Mas aqui mostra que Jesus, mesmo parecendo bom, Jesus fala: eu vim fazer a vontade do meu pai. E por incrível que pareça, quando não tem a ver com o texto, mas é interessante só para as pessoas entenderem, a palavra Maranata significa socorre-me. Uau. A palavra Maranata, quando Jesus entra num burrinho e todo mundo... Osana. Osana, quando eles dizem Osana, o que vem em nome do Senhor, na verdade a palavra Osana significa socorre-me. Uau. Então, quando ela fala socorre-me, quando ela diz isso, ela está dizendo a mesma coisa que o povo ia dizer depois, quando Jesus Cristo estivesse entrando no burrinho, na sua entrada triunfal. Então, a gente está falando de fazer a vontade do Pai. Ou seja, eu preciso escutar a voz de Deus e preciso fazer exatamente aquilo que Ele tem nos pedido. Eu preciso fazer as coisas para Deus, da maneira de Deus. Lembra da questão do bolo que eu falei aqui já? Que se eu pedir um bolo de chocolate para a Rita, ela vai e fala assim: vou fazer um bolo de coco com cobertura de chocolate, mas eu pedi um bolo de chocolate com cobertura de chocolate. A hora que ela vem me mostrar, ela traz um bolo de coco, a hora que eu parto o bolo, eu falo assim: mas eu não como bolo de coco. Então, a gente precisa entender que
para fazer as coisas de Deus precisa ser a maneira de Deus. Eu preciso consultar o que a Bíblia diz a respeito disso. É aí que está o segredo. Exatamente. E aí, a gente entra na segunda questão. A primeira é fazer a vontade do Pai, ou seja, eu preciso escutar a voz dele e fazer aquilo que ele me pede com inteireza, né? Segundo, esmurrar o próprio corpo para agradar a Deus. E Paulo escreveu isso para o povo de Corinto. Vamos lá? 1 Coríntios 9, 23. Porque o que é bom ressaltar aqui é que acessar o reino, assim como lá em Mateus 11, versos 11 e 12, fala sobre João Batista e fala sobre acessar o reino e os que se esforçam. se esforçam. O reino é tomado à força. Os que se esforçam se apoderam dele. Se apoderam dele. É exatamente aí. Primeiro, cumprir a vontade do Pai. Para fazer a vontade do Pai, precisa se esforçar. Eu preciso me esforçar, porque eu vou ter que abrir mão da minha vontade. E quando eu abro mão da minha vontade, eu esmurro o corpo. Então, isso é acessar o reino violentamente. Porque a nossa carne, ela quase sempre não quer cumprir o desejo que Deus tem para nós. Porque a nossa carne é caída. E aí, 1 Coríntios 9, 23 a 27, diz o seguinte: e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de maneira alguma a ficar reprovado. Paulo que escreveu isso. Exatamente. Eu não venho. Se Paulo escreveu, pensa eu. Eu falei, Jesus, socorro. Só para dar. Literalmente. Fala de novo aquele exemplo da faculdade, amor. Para o Lucas entender um pouquinho o que é o reino dos céus. O que acontece é o seguinte. Digamos que... Esse exemplo é bem esclarecedor. Porque acessar... E tem a ver com o texto. Exatamente. Acessar o reino dos céus e entender que nós reinaremos com Cristo é por esforço, é o que o texto diz. A salvação, ela é para nós, foi dada em Efésios 2 de graça e pela graça. E aí não se tem um exemplo seguinte, de que alguém chega e me presenteia com uma faculdade. Eu vou te dar uma faculdade de Direito ou de Medicina. Eu ganhei a faculdade, correto? Mas a questão de ganhar essa faculdade, eu posso ter o diploma? Não. O que eu preciso fazer para ter o diploma? Passar por todo o processo. Ou seja, eu preciso ser aprovado. Passar por todas as fases. Passar por todas as fases, ser aprovado em tudo. Ser aprovado em tudo. Então, o reino dos céus, ele é... E aí eu fiz essa comparação. Porque a salvação, ela veio por meio de Cristo. Hebreus fala que a salvação é pela fé. E isso nós não podemos fazer nada, ela é não por Cristo. Não é pela obra, porém, é pela fé. Exatamente. É de graça. É de graça e pela graça, porque graça significa dom, favor que eu não mereço. Porém, o reino dos céus, quando nós falamos de reino de Deus, reino dos céus, nós precisamos suar a camisa, eu preciso de fazer a obra. Correto? Eu preciso de fazer a obra. Então, para que eu pegue um diploma de médico no final, é necessário que eu passe por todas as etapas até chegar no final e ser aprovado para que eu, de fato, venha governar como médico. No caso,
para tomar governo daquilo que a gente chama isso de habilitação, né? Para que ele tenha a habilitação de medicar, de cuidar de alguém. Correto? E aí então o que acontece? Paulo, ele começa trazendo essa realidade de que ele esmurrava o próprio corpo porque ele entendia que ele precisava cumprir tudo aquilo que Deus tinha entregue para ele. Ele precisava de viver a vida com Deus do jeito que Deus pediu. E aí ele diz algo muito interessante aqui. Eu me preocupo, eu faço tudo o que for preciso e eu corro uma maratona. É como se eu fosse correr uma maratona e eu corresse como se fosse ganhar. Ou seja, eu preciso de dar 100% de quem eu sou para que eu possa conquistar. Ninguém conquista algo se entregando 50%. Um corredor, para conseguir ganhar o prêmio, ele precisa de dar o seu melhor. E não é diferente nós para com Deus. E não tem a ver com a salvação, né? Se tem Não. prêmio na jogada, se tem prêmio aqui, não tem a ver com a salvação. Porque a gente precisa falar, a salvação é de graça. Exatamente. Então, E se tem a ver com o prêmio, não tem a ver com a salvação, tem a ver com o reino dos céus. Exato. E o verso 24, ele fala exatamente isso. Que ele estava correndo em busca de um prêmio. E é um prêmio que todos podem alcançar. Exatamente. É só um que vai alcançar e todos podem alcançar. Exatamente. Ou seja, todos os filhos de Deus podem participar. E aí, qual é o pré-requisito para participar dessa corrida que Paulo está colocando aqui? A salvação. A partir do momento que eu estou salvo, eu já estou sendo participante dessa corrida que ele fez a analogia aqui, para que nós possamos alcançar esse prêmio que é reinar com Cristo, que é acessar o reino de Deus. E aí a gente volta na semana passada que nós falamos que quando se fala de reino de Deus, não se fala apenas de uma era vindoura, mas fala de um tempo onde nós podemos acessar aqui. Ou seja, nós precisamos, para acessar na era vindoura, nós precisamos acessar aqui. É o pré-requisito, é salvação e acessar aqui. E nós falamos na semana passada de que, para que nós venhamos mostrar que o reino dos céus está sendo manifestado, e Jesus Cristo disse isso, que era expulso demônios, pessoas eram curadas, enfermos eram curadas e pessoas eram libertas. Então, e ele diz, e quando você vê isso acontecendo, você entenda que o meu reino está sendo manifestado ou estabelecido neste lugar. Correto? Então, ele começa a falar sobre esse prêmio e qualquer pessoa que não é filho de Deus, automaticamente ele já está desqualificado para uma prova, digamos assim, essa prova para correr. Porque o pré-requisito para que ele comece a ser participante dessa prova é a salvação. Eu fui salvo, agora eu preciso dessa prova. O que é essa prova que ele cita aqui? É a nossa vida cotidiana. Nós precisamos fazer a obra de Deus, nós precisamos manifestar Deus através, como nós já dissemos, das nossas digitais na igreja, né? E aí a Bíblia vem falando que Deus colocou uma pista de corrida aqui para que nós possamos correr e alcançar. E aí Paulo diz o seguinte, preste atenção, as pessoas que correm, os atletas que correm na pista, eles correm por causa de uma coroa corruptível, porque hoje é troféu, é medalha, mas antigamente era uma coroa, né? Então ele fala, agora nós, filhos de Deus, nós corremos por causa de uma coroa incorruptível. Ou seja, o que vocês correm é por causa de algo que perece. Agora, o que nós, filhos de Deus, corremos é por algo eterno. E aí vem a perspectiva de eternidade, que é inclusive um dos temas do nosso ano, que é família dos últimos dias. Ou seja, tudo que eu vivo, tudo que nós fazemos como família, eu preciso ter uma perspectiva de eternidade. Então, a palavra desqualificado aqui nesse texto não fala de perda de salvação, fala de perda do reino, ou seja, você não vai receber a coroa, o prêmio, que não tem a ver com salvação. Então, Paulo fala que eu corro, mas eu corro
desesperado, porque eu posso correr o risco de chegar no final e não adquirir essa coroa. Ele falava do risco que ele corria de perder esse prêmio. E aí, no versículo 26, ele fala algo incrível. Pois eu não corro como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Em algumas versículos fala assim, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Ele tem um alvo. Ele tem um alvo. Paulo tinha um alvo certo daquilo que ele precisava fazer todos os dias. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia qual era o propósito. O propósito dele era o alvo. E aí ele falava, eu não dou tiro para todo lado, eu não dou soco para todo lado, eu sei aonde eu quero passar. Eu tenho uma visão e entendo a minha missão. Se eu entendo a minha missão e tenho uma missão, uma visão, se eu entendo a minha missão e eu tenho uma visão, eu consigo alcançar o alvo que eu quero. Correto? Então, assim, Paulo tinha um propósito, Paulo tinha uma direção. E tudo aquilo que ele propunha fazer, ele não fazia de qualquer maneira, ele fazia com uma base. E toda a base daquilo que nós precisamos fazer enquanto homens, a nossa habilitação, tudo aquilo que precisamos entender, está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé, de prática, de regra. E Paulo conhecia muito bem. Tanto que ele fala no versículo 9 de 2 Coríntios 5, que o maior anseio do coração dele, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Olha que... Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Ou seja, o maior anseio do coração dele era agradar ao Senhor. Ou seja, era cumprir o seu propósito, era viver uma vida entendendo o que ele precisava fazer. Aí logo vem um versículo, né? Porque todos comparecerão. Exatamente. Logo depois do versículo 10 vai, porque todos devemos permanecer ante o tribunal de Cristo para receber segundo o que você tem feito por meio do corpo. Tá? Então é por meio do corpo, ou seja, é o meu corpo, é por isso nós estamos falando que nós temos que esmurrar o nosso corpo. Ou seja, para que eu alcance o reino, para que eu entenda isso de fato, eu preciso matar o meu corpo. Né? Ou seja, eu não posso correr uma carreira de qualquer jeito, algo desleixado, algo de qualquer maneira, mas eu preciso de ter uma direção. Eu preciso fazer a obra de Deus, a maneira de Deus. Isso é algo que nós sempre falamos. Então, a carreira ela não pode ser corrida de qualquer maneira. Não, ela tem uma precisão. Ela tem um alvo. Ela tem um processo. Um atleta, para ele correr, ele teria que fazer o quê? Exemplo, vamos Ele tem que falar treinar, assim. ele tem que fazer musculação. Se capacitar. Ele tem que, cada passo que um atleta dá, ele estuda a cada passo. Né? Nós temos maneira exemplo. Certa de correr. Nós temos, exatamente. Maneira certa de respirar. Exatamente. Nós temos, por exemplo, o Ayrton Senna, que é um cara que ele estudava todas as pistas, ele estudava centímetro por centímetro de uma pista. Ele vai usar um termo chamado arquesis. Fala da disciplina do atleta olímpico. Uau! Ou seja, a palavra-chave seria a disciplina de uma vida extremamente regrada. Uau! Porque o atleta olímpico ele tem uma dedicação total e exclusiva para aquela para cumprir. Exato. Em função, uau, daquilo. Arquesis. Uau. Então a nossa vida tem que ser vivida em função de manifestar o reino de Deus. Manifestar e alcançar esse prêmio. Não só manifestar, mas alcançar. Tanto que o verso 27 vai dizer, né, que Paulo subjuga o corpo dele. Exatamente.
para que ele, não pregando aos outros, ele não corra o risco de não receber o prêmio. Exatamente. Se Paulo não recebe, falando de João Batista semana passada, agora falamos de Paulo, se Paulo não recebe, então... Agora, o mais lindo disso tudo é quando você pensa nisso, né? Que eu estava falando desse atleta olímpico, né? O atleta olímpico, usando esse exemplo, que é terreno, né? Sim. Terreno, ele se dedica anos da vida dele para aquela prova. E aquela prova normalmente ela dura, algumas duram segundos. Segundos, é. Então o cara, quando ele faz tudo, a vida dele é guiada por aquilo ali é o foco maior na vida dele. Então ele passa ali 4 anos, vamos dizer assim, né? 4 anos, é. No caso do campeão olímpico, 4 anos, para poder correr 10 segundos. 8, 9. Né? E a beleza do Evangelho é que a gente, se dedicando assim como esse atleta, a nossa vida não vai durar um segundo, é um milênio inteiro. Exatamente. Isso se eu pensar só no milênio. Esquece da eternidade, exatamente, só Vou falando. falar só do milênio aqui. Por isso que nós precisamos... Então, ao contrário, eu vivo segundos da minha vida com todo o foco. Com toda- Como se fosse o contrário. Exato. Uau, é verdade, é a corrida inversa. É a corrida inversa. Então, se você pensar aí, se eu viver muito, viver 100 anos, o que é 100 anos comparado com 1000 anos. É, Então, é a corrida inversa. São os segundos diz que eu você vivo, luta para poder sua viver. luta pra você. É, Então, uau. olha que belo. Isso é se preocupar com a eternidade Isso é hoje. perspectiva de eternidade. Isso é perspectiva de eternidade que hoje, infelizmente, muitos não têm essa perspectiva. E nem pensam nessa realidade, E infelizmente. você sabe qual uma... a gente estava hoje entendendo algo. Quando nós falamos de perspectiva de eternidade, só consegue entender perspectiva de eternidade quem é filho de Deus. Você sabe por quê? Por exemplo, o meu filho, quando eu peço ele para fazer qualquer coisa, eu falo, meu filho, eu preciso que você venha aqui em casa, ficar o dia inteiro comigo aqui, resolvendo uns negócios para mim. Ele vai lá para casa e fica o dia inteiro resolvendo os negócios para mim. E no final, ele sai de boa e vai para casa. Ele não pergunta quanto que vai ser o meu dia. Se eu for chamar qualquer outra pessoa para fazer, aqui eu estou precisando de você para resolver um serviço aqui em casa, aqui, tal. Então, quantos minutos eu vou gastar? Quanto você vai me pagar por isso? E aí, eu quero fazer uma analogia, nós como filhos de Deus. Enquanto filhos de Deus, nós estamos cumprindo o nosso propósito com muito prazer. Por mais que nós cansamos, o nosso corpo cansa, mas quando nós temos uma visão de eternidade, apenas um homem com uma visão de eternidade consegue viver, correr essa corrida, consegue fazer tudo isso com muito amor. É impossível que alguém que não seja filho viva esse tempo sem preocupar com o galardão. É porque quando você entende a perspectiva da eternidade, as coisas da Terra, elas mudam. Não tem valor. Elas já não têm mais aquela coisa Sentido, toda, né? Não tem mais tanto sentido. Porque quando você para e pensa nesse pouco tempo de vida que nós temos aqui comparado com a eternidade, você fala, cara, vou esquentar minha cabeça por conta disso, vou nada. Então você escolhe muito bem as lutas que você quer entrar, você tem um lance da maturidade que Sim. você vai entrando. Falar, eu não vou entrar nessa aqui, não vai me levar Eu já não tenho muita energia para lutar todas as lutas, eu vou lutar algumas. Eu vou procurar isso aqui, que isso aqui eu vou ganhar galardão. Então você começa a viver Simples uma vida assim. pensando até nisso. Isso aqui a graça já resolveu para mim já, então deixa isso aqui. Deixa eu preocupar com as lutas que ele já propôs para mim. Então, exatamente isso. Então, assim, esse texto, ele fala muito bem que é necessário que nós venhamos desonrar o nosso corpo, ou seja, que nós venhamos subjugar o nosso corpo, para que o nosso corpo entenda que o nosso espírito está servindo ao Pai. Entendeu? Então, é uma luta que nós vivemos e que é necessário para que nós venhamos conseguir alcançar o reino de Deus. E aí, depois nós temos também algo que Paulo... E Paulo, só
E Paulo, ele soube subjugar o corpo dele mesmo, né? A gente, início do ano, mas o Júnior fazendo devocional, nós lemos o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. E tem lá o autor, Leonardo de Ravenhill, ele pega e tem uma fala dele sobre Paulo, que naquela semana desmontou eu e o Júnior completamente, que ele pega e fala que Paulo, ele vai falando das lutas e dores que Paulo enfrentou. Se não me engano, 3 naufrágios, Qual mais? Não sei quantas chibatadas, prisões. Várias prisões, tentativa de morte. Apedrejamento. Prisões, e aí vai no final, ele acha todas essas coisas, tudo leve. Essa leve e momentânea tribulação. Fez não. O que isso é comparado com o peso da glória que está por vir, né? Exatamente. Então, ele entendeu a perspectiva, ele tinha essa visão de eternidade. Exatamente. Então, assim, e aí outra questão que Paulo fala, que a gente precisa entender, para que nós venhamos de fato entender, é combater o bom combate. Então, primeiro só para a gente lembrar, o primeiro é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai, segundo, esmurrar o próprio corpo. E o terceiro, combater o bom combate. 2 Tessalonicenses 4, versos 7 e 8. E combater o bom combate tem a ver com a corrida que Paulo disse, que nós lemos agora há pouco. Se você começou a corrida, você tem que terminar. Se você não terminar, você não está aprovado. Exatamente. Aí ele diz o seguinte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Por quê? Porque se eu amo a vinda dele, eu vou fazer por onde ganhar e combater o bom combate e guardar essa fé até o último dia. É 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então, a questão de ser vencedor fala de alguém que combate. Apenas alguém que combate consegue vencer. Alguém que luta por isso consegue vencer. Alguém que tem uma guerra. Davi não era Davi se não fosse Golias. Foi Golias que levantou o nome de Davi. Porque até então Davi era um menino que estava indo levar um pão de queijo para os irmãos. O menino que foi levar um pão de queijo para um irmão que fazia parte do maior exército do mundo, se tornou o homem mais famoso por matar o cara que o exército corria. Então nós precisamos entender que para que nós venhamos alcançar, nós precisamos combater o bom combate. E há uma guerra a ser travada, né? Existe uma guerra. Querendo ou não, tem uma guerra sendo travada. E aí ele vem falando assim, combati o bom combate, não é qualquer combate. Porque quando você vê qualquer pugilista, por exemplo, lutando, ele fica esperando a maneira certa dele desferir o seu golpe. E Paulo fala assim, eu não lutei de qualquer maneira dando golpe para todo lado. Eu era preciso, eu estudava o que eu precisava fazer. Então, nós, enquanto homens e mulheres que estamos buscando lutar esse bom combate, nós precisamos entender que lutar o bom combate não é lutar qualquer combate. É lutar as guerras que foram propostas para que nós venhamos lutar. Por quê? Se eu lutar a guerra de todo mundo, eu não vou dar conta, porque tem guerra, a luta de alguém, eu não posso, e aí eu sempre digo o seguinte, que quando me fala de reino de Deus, eu não posso colocar a regra para todo mundo igual, porque a minha luta é diferente da sua. Então a guerra de cada um precisa ser lutada por ele, porque é ele que está lutando para vencer essa guerra. Então o bom combate da Rita não pode ser o meu bom combate, o meu bom combate pode não ser o dela. E aí ele diz, eu combati esse bom combate, ou seja, eu fiz o meu melhor, eu estudei, eu não perdi tempo. E aí ele continua, completei a carreira, ou seja, fui,
até o final. Até o final. Só vai Enquanto- receber o prêmio quem terminar a carreira. Exatamente. O texto que nós lemos semana passada, ele fala que nós, enquanto servos, precisamos estar trabalhando. O bom mordomo precisa estar trabalhando. E ele diz o seguinte: Quando ele quando o dono vier, ele precisa nos encontrar fazendo a assim, obra. Fazendo a obra. Ou seja, e interessante que Jesus ele nunca chamou ninguém que estava à toa. Sempre que Jesus pegou alguém, o cara estava trabalhando em algum lugar, ele arrancou o cara do trabalho dele e falou: não, eu tenho algo mais excelente para você. Porque a coroa que você vai receber não é a que você recebe aqui que é corruptível. Eu tenho algo incorruptível para que você possa vencer. Então a gente precisa entender que essa carreira que Paulo combati o bom combate, acabei a carreira. Essa palavra carreira fala da luta da nossa alma. Sim, também. Fala da salvação da nossa alma. Por quê? Da transformação também, né? Porque eu não sou o mesmo Júnior de 26 anos atrás, Glória a Deus. quando casei. Pensa que bênção. Para a alegria da Rita, eu não sou o mesmo Júnior. Glória a Deus. Senão ninguém suportaria. E pretendo daqui a 10 anos ser melhor. Vocês estão entendendo? Pretendo daqui a 10 anos ser alguém muito melhor. Por quê? Porque à medida que nós vamos amadurecendo em Deus, essa carreira ela vai ser completada com mais precisão. É como a gente disse, nós precisamos escolher as nossas guerras. E aí eu preciso perguntar: Deus, essa guerra é para mim? E de vez em quando aparecem algumas guerras que quando eu vou conversar com a Rita, fala com ela assim que nós estamos com essa guerra aqui, o que você acha? Aí ela fala: não sei, não, vão orar. A gente vai orar e entende que aquela guerra não era para a gente lutar. Você sabe aquelas pessoas que às vezes vêm para te tirar do foco? Eu estou com um negócio aqui para você resolver, é coisa de Deus. Ou eu estou querendo que você ora pelo não sei o que. Você fala assim: cara, peraí, eu vou sair daqui e vou lá orar. O porquê? Essa pessoa quer mudança de vida? Vocês estão entendendo? Se ela não quer mudança de vida, porque existem pessoas que buscam a Deus apenas como um supermercado. E aí eu sempre falo assim: irmão, libertação não é isso. Libertação é mudança de caráter. E principalmente na área da libertação, né, as pessoas vêm achando que nós vamos orar, expulsar tudo de ruim da vida deles, e a partir da manhã, acabou a oração, ali está um ser novo, criado à imagem de Deus e que nunca pecou mais. Daqui para cá eu não peco mais. E não é isso. Libertação e cura não é exorcismo, não é mandar o capeta embora. Se fosse isso, era mais fácil ainda. Não. O problema é trabalhar contra a nossa alma, é o que o Paulo falava. Eu combati o bom combate e acabei a carreira. E Paulo lutou. E Paulo tinha um espinho na carne ainda. Ele fala que tinha espinho na carne, ou seja, tinha algo que batia nele todos os dias e que ele sofria por isso. Então, essa carreira que Paulo viveu, ele viveu até completar, ou seja, até completar a boa obra que Cristo tinha para fazer na sua alma. E aí ele diz: guardei a fé, na sua vida, né? E aí ele diz o seguinte: eu guardei a fé. Ou seja, nós precisamos entender que a única batalha para a qual nós fomos chamados é a batalha da fé. Porque nós precisamos entender que tudo que nós fazemos aqui enquanto seres humanos, nós precisamos fazer com perspectiva de eternidade. Se eu faço tudo pensando no amanhã, no reino de Deus, eu batalho apenas a batalha da fé. Eu busco aquilo que eu preciso fazer. E aí, por fim, Paulo fala que ele foi vencedor e que ele ama a vinda do Senhor. E ele diz o seguinte: todos que amam a sua vida também combaterão um bom combate. Esse texto é incrível. Quer mais alguma coisa acrescentar esse texto? Não. Não? Vamos lá. 4. Por último. E último, edificar o corpo. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas. 1 Coríntios 3. Esse é o melhor texto para falar. 1 Coríntios 3, 12 a 15.
Aqui fala de uma construção. Pode ler a partir do 10. Do 10? Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele quem? Cristo, né? Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Todavia como pelo fogo. Então, na nossa vida, nós fazemos obras. E aí, o texto, e aí vou falar um pouquinho rapidinho de tipologia, só para que a gente entenda um pouco mais aprofundado desse texto. Tudo que fala de ouro, fala daquilo que vem do próprio Deus, fala daquilo que é o manifesto de Deus. De prata, prata é uma tipologia de Cristo. Então, quando eu manifesto Cristo, eu estou construindo algo de prata. Pedras preciosas fala dos dons e dos talentos que Deus entregou para que nós manifestássemos na terra a vida dele. Madeira, feno e palha fala das nossas obras. E aí que está o grande problema. Por quê? Esse texto ele é muito claro, que mostra que as obras todas as obras serão provadas pelo fogo. E ele é muito rico, né? O verso 13 aqui vai falar: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia. Que dia é esse? O dia do tribunal de Cristo. O dia do tribunal de Cristo. A declarará. Fala de uma recompensa futura que você vai receber. Exatamente. Por causa desse edifício que você está construindo, né? Então, aí o que acontece? O ouro fala de Deus, a prata fala de Cristo, as pedras preciosas falam dos nossos dons e talentos que nós precisamos para manifestar. Porém, madeira, feno e palha fala das nossas obras. Ou seja, é impossível que nós venhamos cumprir o nosso propósito e agradar a Deus com as obras das nossas mãos. Nós precisamos estar extremamente alinhados com o céu para que nós venhamos cumprir, porque é impossível que o coração do homem consiga manifestar algo dele mesmo, e manifestar algo dele mesmo manifestando Cristo, manifestando o próprio Deus, porque o nosso coração ele tem maldade. Então, quando nós manifestamos o capítulo 5, que nós lemos, nós falamos na semana atrasada, sobre as leis do reino e falamos sobre as bem-aventuranças, quando essas bem-aventuranças estiverem cravadas na nossa vida, nós não manifestaremos a nossa obra, mas manifestaremos a obra de Cristo que está sendo manifestada através de nós. Vocês estão entendendo? Então, é impossível que nós consigamos manifestar Cristo com uma mente carnal. Nós precisamos estar com o nosso espírito alinhado ao Espírito de Deus para que nós consigamos fazer, edificar o corpo de Cristo. Edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. O verso 14 vai dizer assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aí o verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, a gente precisa entender que existirá um dia onde tudo será provado.
E se a sua obra, se aquilo que você faz é apenas aquilo que o seu coração deseja, por mais que você seja uma pessoa de ótima índole, que está com ótima vontade, legítima, né? exatamente, com boa vontade, com intenção legítima, correta, se você está fazendo a obra de Deus, você não pode fazer a obra de Deus à maneira nossa. A nossa maneira. A obra de Deus ela precisa ser feita à maneira de Deus. Por quê? Porque nós estamos falando de algo eterno e é impossível que a nossa mente limitada consiga entender, manifestar e caminhar em cima de algo eterno. Deus sempre deu uma planta, né? Sempre entregou. Exato. Ele sempre dá o comando, né? E fala o que você tem que fazer. Incrível, né? Deus sempre entrega. E interessante que às vezes as pessoas perguntam: como que eu consigo entender isso com mais facilidade? Eu falo assim: você precisa de olhar tudo com uma mente de criança. Uma mente de criança, ela não está com milhares de sofismas. Contaminada com nada. Você pensa se Noé tivesse... Ela acabou de sair de lá, gente. Ela tá fresquinha. Acabou de vir da eternidade, né? Chegou de lá agora. Chegou de lá agora. E você pensa exatamente, pensa Noé, se ele tivesse com a mente, aí nós vamos falar agora de uma mente, o que é ser como uma criança. E a Bíblia diz que para a gente herdar o reino do céu, nós precisamos ser como uma criança, não é ser criança. E aqui ser como uma criança. E aqui está falando não de maturidade, mas está falando de simplicidade. Porque até para herdar o reino, para conquistar o reino, você tem que estar maduro. Exatamente. Você tem que ser maduro. E aí o que acontece? Pensa só comigo, se Noé, ele tem a sua mente contaminada pelo povo. Noé foi o cara mais criticado, porque nunca tinha chovido. E Noé falou assim, vai chover, vai dar um dilúvio. O povo, o que é isso? Não, vai vir água, vai inundar tudo aqui, vocês vão morrer todo mundo afogado. Esse cara já não era normal, eu estou achando que agora está piorando. Vocês estão entendendo? Se a mente dele tivesse contaminada, se a mente dele tivesse contaminada com algo terreno, ele nunca faria isso. Foram 120 anos de luta para construir algo que a geração... 100 anos, né? 100 anos para construir algo que uma geração ficou olhando, a pessoa nasceu e morreu vendo Noé fazendo a arca e não entendeu por que ele estava fazendo aquela arca. E ele foi, mas ele entendia. E aí quando eu falo de ter uma mente de criança, é ter uma mente que não tem malícia, mas que ela acessa a eternidade com facilidade. E eu sempre digo... ouve a voz de Deus, e escuta a voz de Deus. E o que eu sempre digo dar aula para adulto, ensinar a Bíblia para adulto é muito fácil. Difícil é ensinar a Bíblia para criança. Meu irmão, quando meus meninos eram crianças, eles faziam cada pergunta que eu falava assim, cara, eu sou quase um assembleano odonte aqui, um batistossauro, e tô lendo essa Bíblia desde que nasci, isso nunca bateu na minha cabeça, esse menino nasceu ontem e está me fazendo essas perguntas. Então, a criança, ela faz algumas perguntas, ela tem a sensibilidade de acessar alguns detalhes que nós, por causa da nossa mente contaminada, a gente não consegue acessar. Então, a gente precisa entender que apenas uma mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos de entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo, e nós estamos falando de obra, de edificar de ouro, edificar com prata, edificar com pedras preciosas. Nós precisamos entender que nós somos a imagem de Cristo, de Deus, nós somos feitos a imagem e semelhança dele, nós temos a mente de Cristo, e Deus entregou para nós 12 talentos para que a gente venha manifestar. Para que através dessa manifestação do reino dele aqui já, nós venhamos acessar algo eterno. Assim como a mulher... Cirofenícia, a mulher cananeia, conseguiu acessar a bênção de Jesus antes mesmo dos gentios conseguirem acessar. Então a gente precisa entender que ela foi a primeira. E a gente precisa entender que nós, como filhos de Deus, nós temos acesso de bens futuros hoje. E aí na semana que vem a gente vai falar um pouco
de como entender o reino de Deus de uma perspectiva da oração de Jesus. Oração do Pai Nosso. E edificar aqui, dependendo do que for edificar, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, é o que a gente precisa ouvir e discernir todos os dias, literalmente todos os dias. Qual é a vontade do Senhor para mim hoje? O que Ele quer de mim? Para que Ele quer me usar hoje, né? A obra que eu vou fazer, ela fala de eternidade. Só que muitas das vezes nós praticamos obras legítimas, mas não, aquela obra não está escrita ao nosso respeito. Deus não escreveu o nosso respeito antes da fundação do mundo. Então, por isso que nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo, para o Espírito Santo te revelar qual é a face, como que você vai se manifestar através da obra. E muitas das vezes, como nós lemos lá no capítulo 7 de Mateus, fala, nós profetizamos em teu nome. Profetizar é bom, mas não estava escrito ao respeito daquela pessoa. Nós curamos, libertamos, fizemos, é tudo muito legítimo, mas não estava escrito sobre isso para aquelas pessoas fazerem. Então, que nós não possamos chegar lá naquele dia e Jesus nos virar para a gente falar, eu não vos conheço. Ou seja, você não foi participante da minha glória na terra. Porque você edificou obra de madeira, de palha, aquilo que você queria fazer, não aquilo que eu disse ao seu Porque respeito. madeira é uma tipologia do homem. Aquilo que a sua vontade, você fez a sua vontade era legítima, mas não estava escrito a seu respeito. Então, nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo e procurar saber qual é o nosso propósito. O que eu preciso fazer? Apenas a comunhão dentro com o Espírito Santo vai nos levar a entender Exatamente. e conseguir caminhar nesse lugar. Dentro do corpo de Cristo, o que eu preciso fazer? Para lá no final, eu passar por esse teste aqui e não for queimado. Porque tanto a pedra quanto as pedras preciosas, quando o ouro e a prata, quando passado pelo fogo, o ouro e a prata é purificado e a pedra preciosa e se tornam joias preciosas. Só que o restante consome. Então a gente precisa, e esse consumir aqui não é para perdição, como está escrito aqui no verso 15. Vai passar, vai ter será salvo. Será salvo, vai ter uma disciplina, será passado pelo fogo, mas vai passar, não vai ser para a morte. Será salvo, exatamente. Salvo. Todavia, como pelo fogo. Todavia, como pelo fogo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que nesse tempo que nós estamos aqui, nós precisamos ser participantes da glória de Deus. E ser participante da glória de Deus fala de acessar o reino dele hoje. E esses foram alguns, não está longe de ser tudo aquilo que a gente precisa saber sobre isso, né? Mas o tempo também não nos permite conseguir dissecar tudo. Outro requisito que você citou, Noé, por exemplo, Noé, para ser salvo lá em Gênesis, fala, Deus encontrou Noé justo. O outro requisito é ser justo. Ser justo. Que também faz parte de fazer a vontade, está tudo encaixado aí. Porque para fazer a vontade de Deus, se você está fazendo, você está sendo justo. Exatamente. É isso aí. Então, assim, esses são alguns dos princípios. Na semana que vem, como eu já disse, a gente vai estar falando sobre o reino de Deus em uma perspectiva da oração do Pai Nosso, de como acessar a eternidade através da oração, através da nossa boca, através daquilo que nós confessamos, através do fruto dos nossos lábios. E estaremos juntos novamente às 8 horas. Amém? Ora para nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, mais uma vez na Tua presença, aprendendo mais de Ti. Jesus, obrigado, Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar na Tua vontade, a fazer a Tua vontade. Jesus. A cumprir, nos fala cada dia
qual é a tua vontade a nosso respeito, aquilo que o Senhor quer para nós. Amém. Senhor, que nós possamos combater um bom combate, assim como Paulo combateu. Que nós possamos permanecer na corrida do prêmio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos dê força para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa corrida. Nos dê esse discernimento, entendimento, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. São todas essas coisas que nós precisamos no decorrer dos dias para entender e discernir a vontade do Senhor. Que nós possamos acessar e abrir mão das nossas vontades para cumprir a tua vontade. Nós oramos a Ti porque nós Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.